Boa noite. Os resultados das eleições autárquicas, as implicações no PSD e no Governo são alguns dos temas da prova dos 9 desta noite, com Pedro Silva Pereira, António Leitão Amaro, a quem agradeço desde já ter aceitado o nosso convite, e Fernando Rosas. Bom, boa noite aos três. Começa exatamente por si, António Leitão Amaro, e pela questão do PSD. O que é que tem que mudar depois do resultado autárquico que teve no domingo e da saída anunciada de Pedro Passos Coelho? O que é que tem que mudar no PSD? Boa noite aos três. Vamos lá ver. O PSD deve olhar para estes resultados com realismo, de quem sabe que teve basicamente a mesma votação em número de votos que há 4 anos, mas que não conseguiu recuperar a diferença para o Partido Socialista. Aliás, por força do Partido Socialista ter ido buscar eleitorado e autarquias ao Partido Comunista, essa diferença se alargou um bocadinho. Mas, enfim... Já está a desvalorizar a derrota? Não estou nada. Eu acho que nós precisamos de ser razoáveis e baseados em factos. Basicamente o que a noite eleitoral nos diz é que ficámos com uma fotografia praticamente igual a 4 anos atrás, em que a esquerda e a direita tiveram basicamente os mesmos blocos de votos, o Partido Socialista melhorou um bocadinho, o PSD falhou, e por isso não estou a desvalorizar, e falhou porque não recuperou. Note que, 2 anos depois destes mesmos resultados, deste mesmo bloco de votos, há 4 anos atrás, em eleições legislativas, o PSD ficou claramente à frente do Partido Socialista. Mas, repara, por não ter conseguido recuperar essa diferença, ter perdido um número de 8 câmaras e ter tido resultados negativos, francamente negativos, em Lisboa e no Porto, sobretudo, tem que fazer essa reflexão. Eu acho que a questão passa por três dimensões. Uma que eu creio que é comum a todos os partidos, que é o funcionamento ultrapassado na sua relação com os eleitores, a sua máquina e o método de seleção de candidatos. Eu acho que em alguns dos casos o resultado particularmente mau resulta desse processo. E repare, é um problema que já tinha acontecido há 4 anos atrás, porque repare, o PSD teve o mesmo 1.570.000 votos que há 4 anos atrás, mas teve esse problema. Portanto, essa é uma parte. O funcionamento interno, os partidos ainda estão a funcionar como há 40 anos atrás e a sociedade mudou. Segundo problema, ou segunda dimensão, é uma dimensão de relação com alguns grupos de eleitores particulares que foram particularmente ou chamados a suportar o exercício de sacrifícios durante o período excepcional do programa de ajustamento na sequência da bancarrota que o PSD teve que resolver, ou que o PSD, mesmo não tendo suportado esses sacrifícios, tiveram a percepção de que o suportaram. Um exemplo claro é o grupo de pensionistas. A maioria esmagadora dos pensionistas não tiveram cortes nas pensões, coisa diferente é o efeito do IRS, mas as pessoas sentiram como se fosse a mesma coisa, e essa relação designadamente com o grupo de pensionistas, que é um grupo tipicamente onde o PSD tinha predominância, ficou com uma relação difícil. Outro grupo relativamente ao qual é preciso haver uma estratégia especial são grupos de jovens que percebeu o período de ajustamento e por isso votou de forma muito superior no PSD em 2015, ao contrário da população menos jovem. Os mais jovens aproximaram-se muito do PSD em 2015 porque perceberam a ação reformista e equilibrada e sustentável e defesa das novas gerações, mas provavelmente é preciso alimentar essa relação e continuar aqui. Uma das críticas que se tem feito ao PSD é ter encostado demasiado à direita, tendo deixado o centro aberto para o Partido Socialista, e que neste momento seria necessário recentrar o discurso. Concorda com essa análise? É engraçado que a Constância fala de 2 coisas diferentes na mesma pergunta. Uma são as opções políticas, outra coisa é o discurso. Portanto, eu acho que relativamente ao discurso, evidentemente é natural que resulte numa mudança de líder. O discurso de Pedro Passos Coelho era um discurso muito próprio, foi bem percebido em vários momentos fulcrais do programa de ajustamento e na corrida para as eleições de 2015. Não foi um discurso que tenha funcionado tão eficazmente e ele reconheceu desde a mudança política com a formação da geringonça. Agora, portanto, aí há com certeza, era a terceira dimensão que eu diria, portanto, há uma clarificação da relação com grupos eleitorais e, nessa medida, também uma clarificação de algumas opções ideológicas
que, designadamente, a forma como o PSD defende a liberdade face a uma opção que me parece que existe mais à esquerda de um país mais dominado pelo Estado e por algumas corporações que estão próximas do governo, ou a ideia da segurança, era aquilo que eu falava a propósito dos pensionistas. O PSD sempre foi um partido que defendeu quer a segurança de rendimentos e de património, muito importante para os pensionistas, e a segurança das pessoas, claramente em crise neste último verão, como nós vimos em várias dimensões. É preciso explicitar como é que as medidas do PSD garantem essa segurança e, finalmente, como é que a abordagem de uma sociedade em que as respostas vêm não apenas da produção pública, mas de uma produção regulada pelo setor público, mas complementar com o setor social e particular, serve, através de uma melhor educação, mais exigente, saúde, apoio aos mais carenciados, para corrigir as desigualdades. E, portanto, eu diria, para terminar, que há, com certeza, um trabalho de reforma interna de funcionamento do partido, de clarificação do discurso e da relação com certos grupos eleitorais. A parte do discurso puramente, diria eu, ela é natural com a mudança de líder. E, portanto, ela vai acontecer. Se isso é uma questão de um discurso que parece mais próximo do Partido Socialista, ou se é um discurso que revela as opções que me parecem umas opções tipicamente sociais-democratas que estão no programa do PSD e não deixam genericamente de ser prosseguidas, essa é uma coisa que a contenda eleitoral vai dizer. Já lá iremos aos candidatos. Pedro Silva Pereira, Pedro Passos Coelho, uma das razões que invocou para sair foi porque não queria continuar a ser a argamassa dos acordos da união da esquerda, por assim dizer, do acordo à esquerda. Acha que a saída dele da liderança do PSD pode afetar, de facto, as relações entre os partidos à esquerda? Não, acho que não. Acho que a razão no fundo era um inimigo comum. A razão fundamental para a admissão do Dr. Pedro Passos Coelho depois dos resultados das eleições autárquicas foram os resultados das eleições autárquicas. E, portanto, essa ideia que agora aqui o Leitão Amar procura sugerir, de que o resultado não foi assim tão mau, porque o PSD basicamente o que fez foi não recuperar e manter sensivelmente aquilo que tinha antes. Se fosse assim, porventura não estaria hoje a enfrentar uma crise de liderança. O que acontece é que o PSD perdeu estas eleições quando vinha de uma fasquia já bastante baixa das eleições autárquicas anteriores. Explique lá o que é que está a dizer diferente do que eu disse? Eu não percebi. O que estou a dizer é que não, é diferente? É que não se tratou apenas de não recuperar, tratou-se de perder. Espera, não. Votos não, não. As eleições perdeu-as é indiscutível, mas votos não perdeu, pois não? O PSD teve menos câmaras municipais do que tinha antes, portanto, perdeu. Câmaras? O PSD passou a ser a terceira força política em Lisboa, portanto, perdeu. E só na Câmara Municipal, como sabe, não é verdade nas freguesias. O PSD na Câmara Municipal do Porto tem um resultado que concordará que é medíocre. Foi o que eu disse? Praticamente desapareceu, em termos de expressão significativa, em câmaras municipais grandes, como Matosinhos, como Oeiras. Portanto, o resultado em Matosinhos foi superior a 4 anos atrás. Uma derrota eleitoral e acho que vale até pouco a pena estar a discuti-lo, visto que o PSD, por alguma razão, está neste momento a enfrentar uma crise de liderança. É porque perdeu estas eleições autárquicas. Mas o próprio líder, o próprio Passos Coelho, no discurso de terça-feira, veio dizer que, de facto, os resultados podiam não ser tão catastróficos como ele disse de tudo menos reconhecer a sua derrota. Ele disse que ele, até se ficasse, podia ainda ganhar e teria apoios suficientes. Quer dizer, mas enfim, eu acho que o Dr. Passos Coelho neste momento é passado. E, neste momento, os dilemas que se colocam ao PSD na sua escolha para o futuro são, a meu ver, fundamentalmente dois, e têm muito pouco a ver com aquilo que foi aqui descrito há pouco. Essa ideia de que, enfim, há uma questão metodológica de funcionamento do partido e há uma questão de discurso, que é preciso mudar o discurso sem mudar a política. Eu acho que os dilemas são dois. O primeiro é de ordem política. O PSD precisa de saber se quer ter uma continuidade política ou se quer apostar numa renovação. Se quiser ter uma continuidade, naturalmente que as opções que estão em cima da mesa são claras e são as mais desejadas pelo aparelho do Dr. Passos Coelho. Certamente, de um lado, o Luís Montenegro, do outro lado, o Paulo Rangel, porque com estilos diferentes, eles significam aqueles que defenderam a austeridade além da Troika e aqueles que defenderam também um discurso
tremendista a propósito do colapso da economia e depois do colapso do Estado, que foi o erro fundamental do Dr. Passos Coelho na oposição. Essa é a primeira escolha. Portanto, a renovação seria Rui Rio, ele não vai agradecer nada esse apoio. Bom, mas eu não estou a apoiar, estou apenas a dizer que há uma opção a fazer entre continuidade e renovação. E o Dr. Rui Rio tem, pelo menos do seu lado, enquanto protagonista de uma renovação, a possibilidade de apresentar uma personalidade forte e que esteve afastada do consulado do Dr. Passos Coelho. Isso penso que é o objetivo. Mas há um segundo dilema que o PSD tem que enfrentar, que é o dilema de saber se prescinde da liderança da oposição parlamentar ou se assume a liderança da oposição parlamentar. Isto é, se vai entregar o confronto com o Primeiro-Ministro nos debates quinzenais à doutora Assunção Cristas ou se vai assumi-lo através de um líder que tenha assento no Parlamento. E aqui, ao contrário do dilema anterior, a escolha apontaria mais para Luís Montenegro do que para qualquer um dos outros que Mas está Luís fora do Parlamento. Montenegro tem mostrado alguma indisponibilidade para avançar. O que eu estou a apontar é a consequência dessa escolha. Isto é, se o PSD deixa de ter o seu líder no Parlamento para conduzir os debates quinzenais com o Primeiro-Ministro, o que está a fazer é, numa altura muito arriscada, de afirmação política da doutora Assunção Cristas, de lhe entregar a liderança da oposição. António Costa teve o mesmo problema quando se candidatou à liderança, quando ganhou a liderança do PS, também não estava no Parlamento. Mas neste momento o risco é um risco acrescido para o PSD, penso que por razões óbvias. Depois do que aconteceu nas eleições autárquicas em Lisboa, isto é alguma coisa que o PSD tem que pensar bem. E, portanto, se der mais importância ao dilema entre a renovação e a continuidade, a escolha será uma. Se der mais importância ao dilema tático conduzir a liderança da oposição também a partir do Parlamento, a escolha será outra. Não é uma escolha fácil, aquela que o PSD tem pela frente. Fernando Rosas, em relação ao PSD, o resultado, a derrota foi ou não estrondosa? Ou não foi assim tão grande como dos muros da minha faculdade estava escrito uma célebre frase que é: ficai tranquilos, a realidade é que se engana. É o discurso que o PSD está, pelo visto, está a emergir deste conclave do PSD e que aqui o Dr. Leitão Amaro se fez eco. Ou seja, é não perceber absolutamente nada da realidade, achar que o resultado é o mesmo, porque a soma global é sensivelmente a mesma, com os resultados de Lisboa e Porto. Lisboa e Porto são uma percentagem enorme do eleitorado. Politicamente são centros políticos decisivos na condução política, na condução da vida política, e os resultados que o PSD teve em Lisboa e no Porto são derrotas gigantescas, clamorosas, derrotas profundíssimas, das quais o PSD vai demorar quer dizer, muito bem, a Câmara de Solurico de Basto é muito importante e a de Mondino de Cima, mas Lisboa e Porto é Lisboa e Porto. Quer dizer, são centros vitais da vida política do país. Quer dizer, onde as eleições são muito mais a expressão da política geral do que até do que a política local. Quer dizer, o significado político global das eleições em Lisboa e Porto é muito maior do que noutros sítios. E, portanto, subestimar este resultado parece-me pouco ajuizado. Porque a conclusão que daqui se tira é que, afinal, a austeridade, o neoliberalismo, a agressão económica e social, esses 4 anos de desgraça da governação da direita, não tiveram importância nenhuma. Quer dizer, são, pelo contrário, a propaganda do PSD e do líder durante a campanha foi graças a essa política que o PS conseguiu estes resultados. Coisa que espero que não tornem a repetir como argumento, porque o resultado das eleições explicitou bem o que é que os portugueses pensam acerca desse raciocínio. O que significa também que há uma grande parte do PSD que não tenciona mudar. Portanto, está bem como está. Há um campo que eu diria, aparentemente, não é? Um campo afeto aos apoiantes de Passos Coelho, que poderá ter 2 expressões, ou o Dr. Montenegro, que é ex-líder da bancada, ou o nosso amigo Rangel, e num outro campo que não se percebe muito bem o que é, mas enfim, vem do Porto, que é o Dr. Rui Rio. Agora,
Se o doutor Montenegro mantiver a sua reserva em avançar, o Silva Pereira disse uma coisa que é muito importante. É que seja qual for o líder que vence entre o Paulo Rangel e o Rui Rio, nenhum deles está no Parlamento. Quer dizer, vai-se fazer uma caminhada até às eleições sem que o líder esteja no Parlamento. E isso, para quem esteve no Parlamento, como qualquer de nós está ou esteve, toda a gente sabe que isso é um captus diminutio muito pesado, sobretudo para um grande partido. Quer dizer que não tem o líder no Parlamento. Finalmente, para encerrar, atenção ao CDS. E o CDS fica sozinho? Fica à solta? E então, quer dizer, se o PSD se vai amarrar à veia política, com uma data de diabos em carteira para editar agora nos meses mais próximos, e se o CDS tem a inteligência de sacudir daí para fazer uma política própria, o que é que vai acontecer? É o problema que ele punha. Quer dizer, quem é que vai ser o líder da oposição no Parlamento? E, portanto, eu acho que, do ponto de vista da ciência política, o que temos à nossa frente é um exercício de grande interesse. António Leitão Amar, temos aqui várias questões, uma delas a questão da renovação ou da continuidade. De facto, entre os três candidatos, enfim, que têm sido falados, há dois que parecem ir mais na continuidade da linha seguida por Pedro Passos Coelho, e Rui Rio poderá ou não corresponder à vontade de mudança que foi manifesta pelo eleitorado. Vamos por partes, Constança. Este exercício acaba por ser um bocadinho inútil se eu digo uma coisa e as pessoas do lado da mesa contrária insistem que eu diga o contrário. Faz parte desta ficção e desta forma de alguns agentes políticos e mediáticos tentarem degradar a discussão pública. Sejamos claros, eu disse no princípio e no fim, o PSD perdeu as eleições e teve resultados nos dois principais centros urbanos e perdendo algumas câmaras, que é um resultado... Disse isso exatamente do seu contrário. Que o resultado... Que é também uma habilidade de certos agentes políticos que o resultado é um resultado negativo e que precisa de reação da parte do PSD. Se isso significa uma mudança, como muitos esperariam, no sistema partidário português, uma mudança global do equilíbrio de forças, eu creio que os senhores concordam comigo que não houve essa mudança neste ato eleitoral. A única coisa relevante, talvez estrutural, é perceber se a sangria no PCP é uma sangria para ficar e o tal muro que se quebrou significa que os votos do PCP deixam de parar. Já lá iremos ao Deixa-me voltar. É muito curioso. No PSD não há nenhuma crise de liderança. Já lá iremos ao PCP. É muito curioso que os argumentos do Pedro Silva Pereira, que dizia que nós não percebemos nada, foram só argumentos de necessidade de mudar discurso. Porque o problema do discurso, segundo Pedro Silva Pereira, o problema do discurso de Passos Coelho era que insistia na defesa, portanto, discurso de uma austeridade além da Troika. Basicamente foi cumprir o programa que o senhor eurodeputado Pedro Silva Pereira subscreveu. Não foi o dobro da austeridade. Deixa-me continuar. E em segundo lugar, que tinha que abandonar o discurso tremendista. Portanto, são argumentos de necessidade de mudança de discurso. Coisa que eu lhe disse desde o princípio que o PSD com certeza fará, e mais, é natural, Constança, que fará essa mudança. Sobre o argumento... Mas perguntando, não sei se vai responder, mas qual será destes candidatos que estão em cima da mesa o que mais poderá incorporar essa necessidade? Vou responder, só resolver, queria abordar também um ponto que foi referido quer pelo Fernando, quer pelo Pedro, sobre a ausência do líder no Parlamento. Se for o caso, se for essa a escolha dos militantes do PSD. É, obviamente, que dificulta a ação política. Indiscutível. Também é verdade que partidos, como aconteceu com o PSD, aliás, em 2011, ganhou sem o líder no partido. Sem o líder no Parlamento. Pode permitir, aliás, uma ação onde me parece que hoje os partidos em geral, é outra mudança que eu acho que se o Pedro acha que os partidos não devem fazer, eu entendo que devem fazer, que é estar mais fora do debate e da arena apenas parlamentar e agir mais fora desse debate. Mas aí não corre o risco, já agora também pegando nas palavras de Fernando Rosas e de Pedro Silva Pereira, não corre o risco de deixar a liderança parlamentar
a Assunção Cristas e ao CDS? Repare, olha, eu acho que basta ver O CDS não é hoje uma ameaça para o PSD? Repara, acho que basta ver, já podemos abordar o CDS, mas basta ver o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro na quarta-feira para perceber que não. O novo líder parlamentar do PSD colocou um conjunto de dificuldades e me pareceu, sinceramente, ver o Primeiro-Ministro em dificuldade argumentativa, não menos que com a líder do CDS. Eu devo lhe dizer, eu sou das pessoas que fica satisfeita que o CDS tenha resolvido as dúvidas sobre a sua liderança. Foi muito isso que levou a Assunção Cristas a apresentar a sua candidatura. O voto da Assunção Cristas é um voto que foi muito pessoal. No mesmo espaço territorial em Lisboa, a Assunção Cristas tem uma votação muito positiva para a Câmara Municipal e o CDS ficou atrás do PSD nas freguesias. E, na prática, Fernando Rosas, o PSD nas freguesias, teve uma votação muito parecida com há 4 anos. É pouco? É. E o objetivo do PSD é aproximar-se mais, quer em eleições autárquicas, quer em legislativas futuras, com os bons resultados que teve no passado. E, com certeza, que está e deve procurar fazer uma reforma e uma mudança profunda para conseguir recuperar isso. Quanto aos candidatos, o conhecimento que eu tenho de qualquer dos 3 nomes que falou, nenhum deles é candidatos a candidatos, qualquer deles representa, em primeiro lugar, uma maneira de ver o mundo com matizes entre os 3. Nenhum deles é igual. Eu não tenho a certeza sequer que o Rui Rio seja o candidato mais ao centro dos 3. Sinceramente, não estou convencido disso, dos 3 nomes que falou. Acho que, relativamente ao discurso, eu acho que nós tivemos um exemplo excelente, por exemplo, com Paulo Rangel, da acutilância e da eficácia do seu discurso. Estou a ver que é o seu candidato. Não, eu não tenho candidato, não há candidatos. Repare, Rui Rio, por outro lado, tem um exercício e um histórico de desempenho de grande qualidade e com uma abrangência eleitoral extraordinária na tal cidade do Porto que Fernando Rosas disse que era tão importante. Portanto, qualquer deles são diferentes de Passos Coelho, são diferentes no estilo. Mas a cidade do Porto, neste caso, é... Portanto, então, entendamos, ou essa é pequena demais ou é grande demais. É muito importante politicamente, mas para um dirigente nacional que se deixa prender ao Porto... Mas eu não acho que será o caso com nenhum deles. Curiosamente, os 3 nomes que estamos a falar, qualquer deles vem do Norte... Estou a ajudá-lo com argumentos contra o candidato a que se opõe. Eu não oponho a nenhum candidato, também não vale a pena fazer esse truque. Enquanto não houver candidato, eles não se apresentarem, cada um deles merece ser ouvido da minha parte. Acho que nenhum deles é continuidade nessa perspectiva de Passos Coelho com outra cara. Não faria sequer o papel da mesma maneira. Procurarão... Mas quer dizer, há uma certa continuidade entre Passos Coelho, Paulo Rangel e Montenegro que não há, por exemplo, com o Rui Rio, não é? Por acaso nós vimos todos os dias nos jornais que o aparelho do PSD de Passos Coelho não quer o Rui Rio sozinho na corrida. Constança, é evidente que, primeira dimensão de que falou, chamadas tropas ou as pessoas do aparelho, a ligação... As pessoas que sentem uma ligação afetiva ou política mais próxima com Passos Coelho interagiram mais nestes últimos 8 anos com Montenegro e com Paulo Rangel, que até foi candidato, já agora é preciso lembrarmos que foi o candidato que se opôs Sim, mas já a Passos Coelho. Foi candidato ao Parlamento Europeu. Portanto, ao nível do aparelho, como lhe diz, seguramente pode haver uma maior afinidade, talvez... Em termos de intervenção e discurso, repare, eu acho que ainda basta olhar às intervenções de vários deles, ou qualquer dos 3 nos últimos tempos, e vemos que qualquer dos 3 defende coisas que são parecidas com o Passos Coelho, ainda bem, somos todos do mesmo partido e, em alguns pontos, opções diferentes. Eu acho que não vale a pena estarmos a antecipar o que vai ser a proposta que cada um deles apresentar e o discurso que oferecer aos militantes. Vamos agora ter que falar também das implicações dos resultados das autárquicas no governo e na solução governativa, mas antes disso fazemos um pequeno intervalo de 1 minuto. Voltamos já. Bom, bem-vindos de novo à Prova dos 9. Pedro Silva Pereira, tínhamos ficado a falar exatamente agora dos resultados das autárquicas, os efeitos desses resultados no governo. A verdade é que os partidos, por assim dizer, à esquerda, não tiveram resultados diferentes. O António Leitão Amar já aqui falou do resultado do PCP e, de facto, o PCP tem um mau resultado nestas eleições autárquicas. Isso não vai se refletir na forma como o acordo à esquerda está a ser feito, e nomeadamente nas negociações do orçamento.
Eu penso que não. Eu acho que, aliás, o Jerónimo de Sousa disse isso mesmo à saída do Palácio de Belém, que o resultado das eleições autárquicas não teria nenhuma implicação na negociação do Orçamento de Estado. E creio, aliás, que todos os sinais que nos chegam a propósito dessas negociações são de absoluta tranquilidade. Acho que ninguém tem Mas nós dúvidas temos que este ouvido também o orçamento vai discurso de ser Jerónimo de Sousa e aprovado. não parece ser de absoluta tranquilidade. Nem o discurso que ele fez terça-feira a seguir ao Comitê Central, ou no meio do Comitê Central, nem o discurso de hoje, em que ele acusou acusou cangalheiros, chamou cangalheiros e acusou várias pessoas, enfim, de terem conspirado, por assim dizer, contra o PCP. Bom, Portanto, há ali um mal-estar. Mas a questão que me tinha colocado é saber se este resultado eleitoral do Partido Comunista e da CDU se tinha influência no modo como Como os acordos à esquerda têm como a vindo. maioria parlamentar funciona, com a coesão que tem tido. E o que eu digo é que acho que não. Aliás, mesmo essas referências do Partido Comunista, por um lado, foram sempre no sentido de procurar compreender este resultado eleitoral, à luz de uma flutuação que também só se explica tendo em conta o resultado positivo que o Partido Comunista teve nas últimas eleições autárquicas. Uma espécie de um certo regresso a uma normalidade. Mas aqui foi o pior resultado desde sempre do Partido Comunista. Depois o Partido Comunista tem 9,5% em termos de votos nestas eleições autárquicas, portanto, na ordem de grandeza daquilo que é habitual nas votações do Partido Comunista. E depois devemos avaliar aquilo que são as palavras do próprio líder do Partido Comunista. Ele foi claro, disse que se mantinha fiel, aliás, a expressão dele foi: o Partido Comunista mantém o rumo, e o rumo é o de investir numa solução governativa que tem proporcionado uma recuperação dos rendimentos dos trabalhadores e das Mas o famílias. Partido Comunista tem Portanto, não vejo insistido em nenhuma várias alteração. reivindicações e claro, várias exigências com que o certeza, Governo não mas tem, isso também não é o Bloco de aceitou ainda. Esquerda, isso faz parte da dinâmica de negociação que é própria de uma coligação informal em sede parlamentar. Já aconteceu nos orçamentos anteriores, acontecerá certamente neste. Aquilo que, no entanto, toda a gente reconhece é que o ambiente nestas semanas que antecedem a aprovação do orçamento não antecipa nenhuma crise orçamental, antes pelo contrário. Portanto, acho que ninguém tem dúvidas de que este orçamento, como os anteriores, vai ser aprovado. Fernando Rosas, em relação a esta questão e aos resultados do Partido Comunista e também do Bloco de Esquerda, que, como disse Catarina Martins, foram modestos. Dá a ideia que este acordo, esta solução governativa, beneficia essencialmente o Partido Socialista e não os parceiros de governo. Do governo ou de apoio No parlamentar. que toca ao Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda elegeu 5 novos vereadores em cidades como Amadora, Abrantes, Vila Franca de Xira, Lisboa, Almada. Elegeu mais 32 deputados municipais, mais 83 deputados de freguesias, teve mais 50 mil votos para as câmaras municipais e mais 60 Sim, mil... mas não recuperou nenhuma Câmara, não conseguiu ter um vereador no Porto. Estou a dizer os factos. E, portanto, não são resultados incómodos para o Bloco de Esquerda, são resultados modestos, claro, não temos nenhuma Câmara. O Bloco de Esquerda é um partido recente, não tem ainda uma grande implantação autárquica, mas está a fazer o seu caminho e os resultados foram positivos, não? Com toda a modéstia, com todo o sentido das proporções. E, portanto, não embarco nessa teoria subliminar de alguns comentadores menos informados que estão a querer meter o Bloco de Esquerda no rol dos derrotados, quando isso não é pura e simplesmente verdade. O Bloco de Esquerda teve mais 50 a 60 mil votos, de umas eleições para as outras, mais tudo o resto. Meter de vereadores na Amadora, em Almada, em Vila Franca de Xira, em Abrantes e Lisboa, grandes cidades, não é? É uma coisa, para um partido como o Bloco de Esquerda, é uma coisa interessante. Interessante, pronto. Agora, o Partido Comunista teve uma derrota eleitoral, mas é verdade, perdeu 10 câmaras que tinha ganho em 2013. Mas perdeu algumas que nunca tinha perdido, por assim dizer, nomeadamente a Almada. Castro Verde e Almada. E, sobretudo, a Almada é mais politicamente significativa. Mas quero chamar a atenção à Constança
que o PCP teve mais votos nestas autárquicas do que nas legislativas. Mas nas legislativas o PC não teve um bom resultado. Está bem, mas quer dizer, para dizer que o PC tem um eleitorado relativamente consolidado. É talvez o partido político português que tem um eleitorado mais consolidado, que oscila, etc. Os analistas podem dizer que tem uma tendência mais decrescente ou mais crescente, mas é um partido que tem um núcleo de votação. Portanto, acha também, como Pedro Silva Pereira, que não vai haver grandes consequências a nível de... Espero bem que não. Agora, queria dizer... E realmente, nós não podemos confundir a dimensão da derrota do PSD com o insucesso eleitoral do Partido Comunista nestas eleições autárquicas, porque não são comparáveis. Isto de dizer assim, são os dois derrotados, como se fossem derrotados na mesma dimensão, não. Há uma razão para o PSD estar hoje numa crise de liderança e o PCP não estar. É porque o resultado do PSD foi bastante pior do que o resultado do Partido Comunista. E já agora devo dizer também que o Partido Comunista registra resultados estáveis ou ligeiramente positivos exatamente nos grandes centros urbanos onde o PSD tende a perder votos. O que significa que há um julgamento do eleitorado sobre o passado político recente, isso não há dúvida nenhuma. Agora, eu acho que ouvi hoje na televisão, com surpresa, um discurso do Jerónimo de Sousa, dirigido, não sei bem, aos militantes, não sei a propósito bem de quê, que me provocou alguma estranheza. E eu devo dizer... Estranheza porque reconheço no Jerónimo de Sousa um homem muito equilibrado e inteligente, com cabeça. O tal discurso em que falou dos coveiros... Há um discurso em que, além disso, fala de uma conspiração anticomunista, quer dizer, que eu acho que é uma coisa que não... Conspiração anticomunista não faz muito sentido. Quem é que conspirou contra o Partido Comunista? Teve as mesmas condições que todos os outros. Há liberdade de expressão, uns atacaram-se uns aos outros. Enfim, não estou a perceber. E, sobretudo, com ataques específicos ao Bloco de Esquerda, que não me parecem ser razoáveis, mas pronto, quer dizer, eu acho que o adversário deste campo político é a direita e a política neoliberal e a política de austeridade que foi seguida. Esse é que é isso que temos que reverter. E é nesse sentido que eu acho, com toda a franqueza, não há que perder a cabeça. Quer dizer, há resultados por vezes melhores, por vezes piores. O Partido Comunista não é um partido em risco de extinção. É um partido que está solidamente instalado na vida política portuguesa e que, portanto, não há nenhuma razão para este tipo de sobressaltos, acho eu. E queria dizer que seria, nem quero, quer dizer, o Jerónimo de Sousa foi muito claro relativamente aos compromissos que o Partido Comunista assumiu e acho que, naturalmente, dentro do diálogo que tem sido diálogo e luta, não é? Quer dizer, que tem havido dentro deste arranjo parlamentar. Vamos discutir as coisas. Deixa-me só dizer o seguinte. Acho que o Partido Socialista devia ter em atenção também isto. Teve uma vitória significativa, mas consolidar o acordo parlamentar que está feito passa por, provavelmente, maior abertura relativamente a algumas das propostas que estão em cima da mesa. E eu acho que isso é conveniente o Partido Socialista ter bastante em conta agora nestas... Já lá iremos a esse ponto. Agora gostava de ouvir o António Leitão Amar exatamente sobre esta derrota ou insucesso da CDU comparativamente à derrota do PSD. Enfim, houve um partido que ganhou as eleições, foi o Partido Socialista, ganhou à conta do PCP, porque foi o único partido que perdeu número de votos em Portugal. Ganhou em câmaras ao PCP, o PS ganhou 11, o PCP perdeu 10, ganhou uma ao PSD, se fôssemos fazer conta assim. Mas, repara, e portanto há dois partidos... Mas o número de votos aqui é preciso ver que houve mais 500.000 eleitores a votar nestas eleições. Não podemos comparar o número de votos absolutos e eleições anteriores. Acho que se enganou nas suas contas já agora, mas deixe-me dizer, acho que se enganou, mas deixe-me dizer, há um partido que ganhou as eleições, foi o Partido Socialista, houve dois partidos que globalmente na sua presença ficaram iguais como partidos autarquicamente residuais, que é, sobretudo, o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda, como dizia Zé Eduardo Martins esta semana com graça, tem mais comentadores nas televisões do que vereadores.
E, portanto, manteve... Mas Martins, que não deixe-me dizer que o Bloco de Esquerda não perdeu as eleições, manteve basicamente a sua votação e cresceu 50 mil. E bem, o CDS ficou basicamente como estava, com exceção do resultado em Lisboa para a Câmara Municipal de Assunção Cristas. O PSD e o PCP perderam. Disse o Pedro Silva Pereira que a derrota do PCP é leve, comparada com a do PSD. Então vamos ver. Não, disto não se pode comparar. Então vamos só comparar os dois dados principais. Número de câmaras e votos. O PCP perde 30%, 33% das suas câmaras, ou um terço das suas câmaras. O PSD perde 10% das suas câmaras. O PCP perde 60 mil votos. O PSD ganha 1000 votos. O PSD perdeu as eleições na mesma, não há dúvida. Agora, este exercício de tratar de forma diferente o que é igual ou por favor. Repara, o PCP perdeu o mais importante. Estava mergulhado na mesma crise de liderança. O PCP perdeu. O PCP perdeu sobre quem realmente perdeu estas eleições. Posso terminar? Quem está em crise de liderança hoje? O PCP perdeu a sua principal Câmara, como o Fernando disse, e bem, Almada, a mais relevante do PSD, que tinha como mais relevante Cascais, manteve-a. Mas repare, perdeu e não vale a pena fingir. É a maior Câmara do PSD. Reboleira, calculo. Enfim, relativamente às implicações disto, basicamente eu acho que a leitura política nacional, sendo que as percentagens usando a expressão de esquerda e centro-direita, são basicamente as mesmas de há 4 anos atrás e, portanto, essa leitura de relativamente a uma censura do desempenho dos blocos ou das políticas e dos governos parece falhar perante essa leitura, mas eu não acho... Mas não acha que houve uma leitura negativa por parte do eleitorado destes 2 últimos, já nem falo do governo, mas destes 2 últimos anos de oposição do PSD? Repare, relativamente àquilo que nós desejamos, com certeza que aconteceu. Eu estou a dizer isso desde o princípio. Também não acho que isto vá ter grande impacto no funcionamento da geringonça. Eu acho que os impactos no PCP são sobretudo 2. Um dentro da sua estrutura. O PCP, segundo é sabido, tem uma grande influência e uma grande ala, se quiseram, parte do aparelho é sindical, outra parte é autárquica e outra parte são as pessoas que trabalham no partido, que vão desde os trabalhadores do partido, àqueles que são designados pelo próprio partido, como os intelectuais ou a ala mais ideológica. Aquilo que me parece é que quando em 2015, quando foi a formação da geringonça, foi notório que a ala sindical conseguiu convencer o partido a embarcar na geringonça e a ala autárquica receava, hoje a ala... Não sabia tão conhecedor da vida. A ala autárquica agora, de alguma forma, pagou esse preço. E, portanto, poderá haver algum debate interno, devo-lhe dizer, que conhecendo a história do PCP, eu também me parece que não é isto que vai causar um desmoronar interno. Há um rearranjo e vai-se converter, sobretudo, no máximo dos máximos, diria eu, num agravamento do tom. Foi aquilo que assistimos hoje no comício de Jerónimo de Sousa, mostrando algum nervosismo e a atacar o Bloco de Esquerda com uma agressividade grande e também, de alguma forma, o Partido Socialista, mas depois ia dando uma no cravo e outra na ferradura, mas relativamente ao funcionamento da geringonça acho que não muda nada. E não muda nada por 2 razões. Para além da palavra mais grossa, não muda nada. Em primeiro lugar, porque eu acho que há verdadeiramente uma coesão que resultou de cedências mútuas claras dos 3 partidos grande nos últimos 2 anos. O PS encostou-se mais à esquerda e o PCP e o Bloco aceitaram coisas que nunca teriam aceito, quer dizer... O aprovar do programa de reabilitação de ativos que deu um bónus fiscal à EDP de 170 milhões de euros. Não vamos entrar nisso. Por aí nunca mais... Posso terminar? Eu acho... mentirosos. E mentiroso. Está bem. Portanto, não. Eu acho que já vai ter. Entrar no balanço da atividade parlamentar. Já vai ter oportunidade de responder e desmontar aquilo que chama uma mentira. Eu acho que houve, efetivamente, da parte dos 3 partidos, concessões para se aproximarem e para se colocarem numa sintonia profunda
e eu acho que duradoura. No início diziam rigorosamente o contrário, que a solução não era coesa, que não podia chegar ao fim, que era inconsistente. No início da formação desta solução... Está muito enganado, nunca me ouviu dizer isso, meu caro. Nunca me ouviu, portanto, evitava... Deve ter azar. A outra razão que me parece que não vai ter Mas não consequências... acha já agora, António, não acha que foi exatamente esta análise de que a geringonça ia tropeçar na primeira esquina que levou um pouco o PSD ao estado em que está agora? Acho que houve uma análise da parte e uma antecipação de cenários da parte de vários responsáveis do PSD que previram duas coisas que eu acho que foram avaliações que não foram adequadas. Uma era que a geringonça se ia desfazer rapidamente e a outra é que o Partido Socialista iria, nas suas escolhas orçamentais e de finanças públicas, alinhar mais com o PCP e com o Bloco. O que acabou por fazer foi puxar, é uma das áreas onde houve cedências do PCP e do Bloco, foi ao nível de consolidação orçamental. O PCP e o Bloco acabaram por aceitar, muito aceitando um corte no investimento público que nunca teriam aceito, e ao contrário do que sempre defenderam, e o nível de cativações muito relevante no funcionamento dos serviços públicos. E, portanto... essa previsão que resultaria de se o programa dos três partidos fosse... Pronto, sim, já estava a terminar. Nada, e portanto, era só dizer isso. Acho que essa previsão não se confirmou por força de uma alteração do que poderia ser a previsão relativamente à política de finanças públicas, que eu acho muito bem que o Partido Socialista tenha adotado. Fernando Rosas, e perguntar uma coisa, não ficou de certa forma claro nestas eleições que o principal beneficiário da política governamental é o Partido Socialista e não os partidos que o apoiam no Parlamento? Não, no que toca ao Bloco de Esquerda, pelo contrário. Tivemos mais 50... Mas eu estou a falar do resultado, de certa forma, da vitória histórica. E a esquerda toda somada tem uma maioria muito confortável no país. É essa maioria que deve assegurar... Não, é porque isso podia criar no Partido Socialista um certo deslumbramento perante a vitória e uma certa... Mas, quer dizer, eu espero que não crie, e tenho a certeza que não criará, até porque nós... estamos lá para discutir o assunto, não é? E não há nenhum sinal disso. Não é? Mas, de qualquer forma, o Fernando Rosas estava a dizer ainda há pouco que, no fundo, as exigências desta vez tinham que ser um pouco mais duras e que o Partido Socialista ia ter que ceder mais. É que o Partido Socialista, seguramente, não vai convencer-se que, a partir daqui, pode impor como facto consumado aos seus parceiros algumas das soluções que defende. E penso que deve manter-se dentro da política que tem sido seguida, que é de discutir as propostas que estão em cima da mesa e encontrar as resoluções possíveis. Já agora, queria dizer que quem governa é o Partido Socialista. Os outros partidos fizeram acordos com o Partido Socialista. E, portanto, nenhum dos outros partidos, não posso falar por todos, mas nenhum dos outros partidos cedeu em nada de essencial no que respeita às suas concessões na Europa ou arredores. Discutimos questões pontuais. Só viabilizou um orçamento com as metas europeias. Discutimos questões relativamente às receitas e às despesas, aceitando certos limites, mas sem perder de vista, do nosso ponto de vista, que o Tratado Orçamental Europeu deve ser revisto, que a questão da dívida pública tem que ser renegociada, e que não vai haver maneira de resolver estes problemas, apesar dos bons resultados atuais, sem vir a encarar de frente estes problemas a nível de negociação. Mas isso é exatamente o que o PS não quer fazer, Pedro Silva Pereira. A recuperação da dívida, por exemplo. Quer dizer, o Partido Socialista, no governo, guia-se, em primeiro lugar, pelos compromissos das posições conjuntas que foram assinadas no início, mas tem, em diálogo, construído soluções em vários pontos que vão muito para além daquilo que foi inicialmente acordado. Portanto, isso está sempre em cima da mesa. Agora, o que me parece é que eu acho que é cedo para essa avaliação das perdas e ganhos eleitorais para os partidos da esquerda desta solução governativa, porque esta legislatura... Mas não é cedo para avaliar os outros. Não, essa coerência é incrível. Os senhores é que acham que... Eu acho que deve avaliar tudo. Porque tem uma crise de liderança. Pedro, eu acho que deve avaliar tudo. Não vale a pena repetir na mesma tecla. Eu acho que deve avaliar tudo. É que, para os partidos à esquerda, há um ganho
adquirido, que é muito importante a prazo e que é a circunstância de partidos que até aqui estavam fora do chamado arco da governação e que eram até apresentados como partidos de protesto, hoje em dia são partidos que são reconhecidos na sociedade portuguesa como fazendo parte de uma solução. E eu creio que isso, para eles, é Estamos também mesmo a terminar o programa, Príncipe Pereira. Silva ainda está engasgado com essa realidade, diga-se de passagem. Estamos mesmo no fim do programa. E, E o Príncipe PSD? Pereira, eu gostava de fazer uma pergunta, que era se o novo líder do PSD vier a ser, por exemplo, Rui Rio, se há uma mudança de relações entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Quer dizer, nós estamos muito longe ainda desse momento. Primeiro o PSD vai ter que escolher a sua liderança e depois os candidatos que se vão apresentar ainda vão ter que apresentar o seu programa e o seu discurso e só nessa altura é que podemos saber as condições de um diálogo político futuro. Agora, o Partido Socialista tem sido fiel ao entendimento de que tem um acordo, naturalmente, com os partidos à sua esquerda, mas que isso não exclui diálogo no quadro parlamentar. Há uma coisa interessante no debate que vai vir no PSD. É que o PSD tem uma minoria, especialmente uma minoria mais social-democrata, não é? Uma minoria, enfim, aquilo que era o Pacheco Pereira como militante, a Ferreira Leite, uma série deles. E eu acho que essa gente já não recupera mais um lugar de preponderância dentro do partido. Acho que o partido consolidou-se como partido neoliberal de austeridade e mesmo com estas eleições não vejo que apareça como no debate expectável ninguém que possa regressar, como o Pacheco Pereira estimava que poderia haver num artigo recente, que possa regressar a esta vertente social-democrática que cultivou durante bastantes anos. Para terminar. Eu acho que a seriedade intelectual exigiria ao Fernando Rosas conseguir demonstrar minimamente essa alegada neoliberalismo do PSD. Era preciso apenas clarificar o discurso. Não era o discurso, as opções ideológicas, a relação com grupos eleitorais e o funcionamento interno. Curiosamente, os senhores estão amarradinhos à vossa propaganda. O que não é estranho, não é? Estão a surfar bem o ciclo económico ou político e bem, eu acho que cada partido tem a fazer o seu trabalho. O PSD é e será um partido social-democrata. Eu espero que o tempo de campanha eleitoral interna sirva também para afirmar isso e clarificar isso no discurso e nas propostas das pessoas. Acredito que qualquer dos candidatos que se fala o farão. Agora, deve ser um partido diferente e na oposição ao Partido Socialista. Um partido que defende o Estado, deixa-me dizer, um partido que defende o Estado, mas não o Estado dominante da sociedade, nem uma porta de trás para entrar em clientelas políticas e grupos de interesse. Bom, e assim chegamos ao fim de mais uma Prova dos 9. Boa noite, até para a semana. Fico agora com mais bastidores.